Deixa eu ver. Agora a gente vai ver o conteúdo propriamente dito. Vou entrar aqui de novo para publicar, abrir a aula. Apresentando agora. Não. Vocês estão vendo a aula ou não? Sim ou não? Escrevam ali, dão um ar da graça, gente, por favor. Antes sim, agora eu fechei, então tá, beleza. Eu vou abrir de novo ela. É que assim, ó, se eu abro em tela inteira, eu não enxergo mais vocês. E nem se vocês falarem, nem se vocês escreverem alguma coisa. Daí, para eu interromper, vocês têm que abrir o microfone e interromper, tá? Vou ver com uma janela aqui. Não é esse. Esse aqui. Meu chapéu. Não abre. Vamos de novo. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu não. Eu não consigo ver a aula. Um pouquinho. Agora tá. Ok, agora, pessoal, agora vocês têm que falar no microfone porque eu não vejo vocês. Sim, prof, deu certo. Então tá. Então eu não tô vendo vocês, eu só vou ver a apresentação, tá? Então vocês me interrompam se vocês tiverem alguma dúvida. Bom, gente, então o que que a gente vai ver, né, na aula de hoje, tá? Nós vamos ver as 4 funções do administrador.
e as relações das teorias, né? Então, que é o planejamento, organização, liderança e controle. Aqui, o processo, né, administrativo, que é sempre planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Planejar o quê? Né? No planejamento, ele precisa de uma definição de missão, ele precisa dos objetivos, porque eu vou planejar o quê? Né? Definir os planos para alcançar esses objetivos e programar as atividades. Na organização, então, é dividir mesmo o trabalho, agrupar essas atividades, alocar recursos, tanto humanos como financeiro, materiais, né? Definir autoridades e responsabilidades, né? A direção, né, que é designar as pessoas, coordenar, motivar, liderar, e o controle é definir os padrões, como que eu vou, né, gerenciar esse meu plano, né, como é que eu vou acompanhar esse meu plano, através de controles, porque se eu não controlo, eu não sei se eu estou indo bem ou não, né. Então, a definição de planejamento compreende a definição de metas de uma organização, estabelecimento de estratégias, quer dizer, não é só ter metas, mas quais são as estratégias que eu vou utilizar para chegar nessas metas, né? E também criar hierarquias nesses planos, que a gente vai ver logo a seguir, né? Que existem hierarquias. Então, diz respeito aos fins, quer dizer, como será feito e também que meios, né? O que será feito e como será feito. Então, alguns de vocês, principalmente o pessoal de recursos humanos, já viu ali a questão de quem fez comigo administração estratégica, né? Isso aqui é um resgate da administração estratégica, né? Como fazer um planejamento, ferramentas, né? Quem fez já a qualidade comigo, sabe a ferramenta do 5W2H, que é uma maneira de utilizar para fazer o planejamento, né? Então, vejam que as disciplinas se conversam, não é que elas se repetem, elas se conversam, né? Então, planejamento é a função inicial de qualquer processo administrativo. Ela orienta todas as atividades subsequentes para ser realizadas. Sua função é indicar a direção a ser consolidada pela organização, né? E aí que tá, ó, ela pode ser em termos formais ou informais. O que é planejamento informal? Aqui tem um exemplo, ó, todo gerente, né, se ocupa em planejar. Não todo gerente, todos nós sempre estamos planejando alguma coisa. Mas, na organização, né, pode ser um planejamento do tipo informal, como, por exemplo, né, um proprietário, um gerente de uma empresa, ou um gerente de um departamento, que tu pergunta, você faz planejamento? Sim, faço planejamento, está tudo na minha cabeça, sei para onde eu quero ir, sei como chegar lá, mas só ele sabe. E numa organização não pode ser assim, né? Na minha vida pessoal até pode, né? Mas numa organização isso tem que estar descrito, isso tem que estar desmembrado e tem que ser feito em grupo, né? Não só é isso que eu quero, mas o grupo tem que comprar essa ideia, né? Desses objetivos. Então, o planejamento formal é redigido e prevê pelo menos de 3 anos no futuro, né? Daí, no caso, o planejamento estratégico. O modo mais difundido de classificar o planejamento é por amplitude, ele pode ser um planejamento estratégico, um planejamento tático, operacional. E aí vem os prazos. No estratégico é a longo prazo, no tático é médio prazo e o ocupacional é a curto prazo.
Então, um pouquinho do que é planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele abrange a toda a organização, né, e tem como característica a longo prazo, que aqui está dizendo lá, ó, há 3 anos no futuro, pelo menos 3 anos no futuro. Não, senhora, mas agora, agora não, mas alguns anos muda muito, está sempre mudando o ambiente, ele não pode projetar tanto. Não, ele deve projetar tanto. O detalhe é que ele tem que estar sempre revisando, né? E aí, dependendo do ambiente, ele vai fazendo as alterações necessárias para continuar buscando aquele objetivo. Porque, de repente, o que ele se programou para fazer não adianta mais fazer. Envolve a empresa como uma totalidade, abrangendo todos os recursos da área de atividade, né? Então, no objetivo estratégico, ele tem que projetar toda a organização, não é por setor, né? Eu quero a organização lá para o futuro, eu penso nela como um todo. É definido pela cúpula da organização e corresponde ao plano maior, da qual os demais estão subordinados. Aí que tá, eu faço o todo e depois os departamentos vão em cima do meu maior, do meu planejamento maior, é que os outros vão fazer seus planejamentos. No caso, o planejamento tático, né? Abrange departamentos ou unidades da organização, suas características são, ó, projetado para médio prazo, geralmente para o exercício anual, envolve cada departamento, abrange seus recursos específicos, preocupa-se em atingir os objetivos departamentais, e é definido no nível médio intermediário, em cada departamento. Então, assim, ó, aqui, o que é a cúpula? A cúpula, a gente está falando lá do presidente. Ah, mas o presidente não pode planejar sozinho. Não, não pode, não deve. Em quem que ele vai contar quando ele vai planejar? Bom, se ele tem vice-presidente, se ele tem conselho, eles vão se dividir. Mas também, quem participa disso, muitas vezes são os gerentes. Por quê? Porque os gerentes, eles vão assim, ó, cada um tem um pouquinho do conhecimento da organização. Ah, lá o gerente de vendas, de marketing, eles conhecem o mercado, né? Nós temos que aumentar as vendas, pô, será que eu consigo e tal, papá, como é que está o mercado, como é que está, né? Aí, aumentar as vendas, tem que lançar um produto novo, produção assim, mas para aí, para produzir lançar um produto novo, nós teríamos que mexer em toda uma linha, ou aumentar um prédio, com isso a gente consegue, finanças, não, mas para isso a gente precisa de um empréstimo, nós temos como conseguir buscar um empréstimo no mercado e tal, quer dizer, opa, essa linha, diretor, não tem como, a gente vai ter que ir para uma outra linha, porque essa aqui não tem mais como, não, mas eu quero aumentar o mercado, bom, então não pode ser mais no Rio Grande do Sul, vamos ter que ir lá para região de Sudeste de São Paulo, ou para o Nordeste, opa, daí já muda de novo, entende? Então, nessas conversas, para definir os objetivos, é óbvio que o presidente precisa de uma opinião desse corpo, né, gerencial, como também, né, esse corpo gerencial. Por que também é importante tu envolver esse corpo gerencial? Porque ele tem que comprar essa ideia para depois trabalhar no seu departamento, né, projetado para médio prazo, geralmente para exercício anual, envolve cada departamento. Imagina, se o gerente, por exemplo, lá de vendas, entendeu que é melhor abrir o mercado lá no Nordeste, e ele entendeu, e ele mostrou para o presidente, é a melhor maneira, é muito mais fácil ele trabalhar com a equipe dele, convencer a equipe dele de que vale a pena abrir um mercado lá no Nordeste, do que vir simplesmente de cima para baixo, agora tu vai abrir mercado no Nordeste, mas por que no Nordeste? Por que a gente não pode abrir aqui, que não sei o que, não, a gente já fez o estudo e o negócio é Nordeste e acabou. Muitas vezes, esse tipo de
de imposição, né, você acaba criando pessoas resistentes a mudanças, né? E assim vai indo, ó. No caso do planejamento operacional, é a mesma coisa, o projeto, o planejamento que abrange cada tarefa ou atividades específicas, suas características, projetado a curto prazo, para imediato, ó, envolve cada tarefa, é definido por nível operacional para cada tarefa ou atividade. Aqui, quem faz esse planejamento são os supervisores, mas os supervisores vão fazer sozinhos? Muitas vezes não, eles não podem fazer sozinhos, então eles vão lá pegar o líder, né, vão lá pegar algumas pessoas chaves para fazer esse planejamento mais a curto prazo. Ó, a gente tem aí alunos que trabalham, por exemplo, na Stara, né? Como é que, daí o cara, daí um de vocês aí pode estar trabalhando lá, bem específico, lá numa célula, numa unidade, que tem que produzir tantos por dia e tantos por semana, para fechar tantos por mês. Isso é planejamento operacional, mas por que chegaram nesse número? Porque por mês eu tenho que dar uma resposta por mês para eu chegar no final de um ano e responder a esse planejamento tático, né? Então, vejam que é de cima para baixo, depois vai subindo, né? Vai depender da resposta desse aqui para o sucesso do tático e vai depender do sucesso do tático para ter um sucesso no estratégico. Opa, deu problema? Vamos, por que eu tenho que ir lá no controle controlar isso? Porque se estiver dando um problema, eu vou reformular o meu planejamento, né? Portanto, planejamento é uma função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Né? Então, eles criam objetivos, se criam objetivos, e aí nós vamos desmembrar para atingir eles. E o que são objetivos? São alvos escolhidos que se pretende alcançar dentro de um certo espaço de tempo, aplicando-se determinado recurso disponíveis possíveis. Né? Não adianta você criar objetivos que depois você vai ver que não tem recursos. Por isso que tudo isso tem que ser analisado e tem que ser feito em conjunto, e não individualmente. Sempre, o que tu vai fazer sozinho, sempre vai deixar algum furo, em algum lugar, você não vai cobrir todos os porquês e todos os, será que eu realmente não deixei nada escapar, né? Por isso que tem que saber trabalhar em grupo, não se foge disso, gente. Hoje, principalmente hoje, no mercado de trabalho, nós temos que saber trabalhar em grupo, né? Saber lidar com colegas com diferentes personalidades, opiniões e etc., porque senão a gente não alavanca. Só que, antes da gente fazer um planejamento, né, a empresa precisa definir sua missão e sua visão. Né? E o que é, então, missão? Alguns já até viram sobre isso, mas a gente vai se repetir, mas a maioria ainda não viu, né? Missão é a declaração do propósito do alcance da organização em termos de produto e de mercado. Deve ser definida em termos de satisfazer alguma necessidade do ambiente externo e não em termos de oferecer algum produto ou serviço. O que quer dizer isso, gente? Quando a gente abre um negócio, vamos lá, eu quero abrir uma lancheria, né? Tá, mas qual é o meu diferencial nessa lancheria? Vamos lá, batidas especiais, batidas de frutas sem bebida alcoólica, batidas, né? Sucos. E aí, tá, mas por que eu quero abrir? Só porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ganhar dinheiro, tá, mas por que eu quero abrir uma casa de sucos?
né? Ah, porque eu quero ganhar. Não, só um pouquinho. O dinheiro vai ser o resultado. Agora, se não está claro o que, que eu quero oferecer para esse mercado, por que, que eu quero abrir uma casa de sucos? Por que, que eu penso que uma casa de sucos, uma lancheria, enfim, é um negócio, é um bom negócio? Não, eu quero abrir essa casa de sucos porque eu vou oferecer saúde para os meus clientes, porque em vez de eles ficarem tomando refrigerante, eles têm, né, vai ser uma maneira deles acharem uma alternativa nesse mercado massificado que oferece refrigerante. Eu vou oferecer sucos e sucos diferenciados, então, eu não vou só oferecer saúde, eu vou também oferecer uma experiência em sabores, por exemplo, né? Então, esse é o meu motivo, é essa necessidade do ambiente externo que eu quero satisfazer, abrindo o meu negócio, né? E não em termos de oferecer algum produto ou serviço, mas sim o que, que eu quero oferecer. Eu quero oferecer experiências saudáveis em sucos. Opa, então eu já tenho, a minha missão é essa, né? Oferecer alimentos saudáveis, né? Com uma experiência através de sucos. Aqui tem alguns exemplos, ó, resolver problemas não solucionados de forma inovadora, a 3M, né, isso aqui já passa a ser uma missão e um negócio, o negócio dele é resolver problemas não solucionados de forma inovadora. A Walt Disney, fazer as pessoas felizes, essa é a missão dela. Por que que tu acha que é fazer as pessoas felizes? Não, porque no momento que eu faço um desenho, lá, um desenho animado, eu deixo as pessoas mais felizes. Porque tanto é que vocês não veem filmes do Walt Disney de terror, de coisas assim horrorosas, acidentes trágicos. Não, você vai ver sempre ou desenho, ou filmezinho, água com açúcar, né? Que é aquela coisinha assim, por quê? Porque a missão dela é deixar as pessoas felizes e não temerosas, choronas, enfim. Ford, ser a empresa líder mundial na oferta de serviços e produtos automobilísticos. Quando ele está falando aqui, líder mundial, opa, ser a empresa líder mundial na oferta de serviços e produtos automobilísticos. Isso aí tá no Cavinato, mas veja, ele está muito parecido com até a própria visão, né? Ser a empresa líder mundial na oferta de serviços. Não, é missão mesmo, porque ele aqui, ó, ele quer, o objetivo dele é ser líder na oferta de serviços e produtos automobilísticos. Ele tem que ser muito bom para isso, né? E a visão? A visão é aquilo que a empresa quer ser no futuro, é o sonho acalentado pela organização. Ela orienta as aspirações, ela orienta os objetivos. Então, exemplo, a Disney, criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Veja aqui, ó, a visão dela, criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Essa visão, ela dá o suporte, a direção, por exemplo, lá para o Walt Disney, né, lá onde vai nos brinquedos e tal, o que que é? Ó, criar um mundo, eles criaram um mundo, né, onde todos podem se sentir crianças, lá tem brincadeira que não acaba, não tem, tem brincadeira para adulto, para criança pequena, para criancinha média, para todos ali, né, de alguma maneira se divertem, e eles se divertem, né, sempre puxando para aquelas lembranças de criança.
Petrobras, ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo e preferida dos seus públicos de interesses. Veja, essa aqui já é até mais complexa, ó. Ser uma das maiores empresas integradas de energia do mundo. É bem, como se diz, grandiosa essa visão. E a preferida dos seus públicos de interesse. Quando a gente lê rapidinho, a gente pensa assim, públicos de interesse é o consumidor. Ou o consumidor intermediário, aquele que compra, que depois vai revender, né? Mas não é só isso. Quando ele fala em públicos de interesse, quais são os públicos interessados na Petrobras? Não é só o consumidor, não é só lá o cliente, é o fornecedor, né? É atender o acionista, que quer que a Petrobras dê lucro, e agora ela já começou a dar lucro, só para vocês saberem, né? Antes ela era uma empresa deficitária, agora realmente ela está dando lucro. Então, nós estamos falando de clientes, nós estamos falando de fornecedores, nós estamos falando dos acionistas. Quem mais são os públicos de interesse da Petrobras? O próprio funcionário, né? Então, preferida dos funcionários. Quer dizer, os funcionários dá condições para que os funcionários não queiram sair de lá e entenderem que é uma empresa muito boa de trabalhar. Ó, quatro públicos interessados aí. E nós temos mais um? Temos a comunidade, né? A comunidade também. Quem fez lá a disciplina de gestão da qualidade lá, os 5 interessados, né? Tá ali a comunidade. Como é que a comunidade é interessada na Petrobras? Opa! A Petrobras não faz ações sociais, faz um monte. A Petrobras não gera emprego, ela emprega quem? A comunidade, a sociedade, né? Então, ela está dizendo aqui que ela quer ser uma das maiores e preferida dos públicos de interesse. E a Cacau Show? Ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo, oferecendo aos seus clientes e parceiros uma relação duradoura. Ó, primeiro, ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo. Ela já está entre as maiores, gente. Ela já está entre as maiores. Oferecendo aos seus clientes e parceiros uma relação duradoura. Clientes. Parceiros. Aí vem de novo as partes interessadas. Ó, quem é parceiro? Fornecedor. Quem é parceiro? Seu colaborador. Com foco no crescimento, acionista, rentabilidade, acionista, responsabilidade socioambiental, sociedade. Né? O que é socioambiental? Não é só o ambiente, mas também a própria sociedade que os circunda, né? Então, essa é uma visão bem completinha também. E eles estão chegando lá. Bom, com isso, a empresa, ela já diz por que ela quer, por que ela veio, né? Oferecer, no caso, chocolates, oferecer experiências através, né, do sabor do chocolate e tal. Por isso que ela foi criada. Mas ele criou também porque ele queria ganhar dinheiro. Sim, gente, todos. Se eu não ganhar dinheiro, eu não tenho como sustentar a minha organização, né? Por que eu crio uma empresa? Porque eu tenho um espírito empreendedor, eu quero criar uma empresa, sim, mas ela tem que se justificar, e é a missão que justifica ela. E como eu sempre digo, uma empresa que não tem uma visão de futuro, a tendência dela é quebrar, porque ela vai estagnar. No momento que ela vai estagnar, alguém ou vai sucumbir ela ou vai comprar ela. Então, ela também tem que ter uma visão. Por fim, ela também tem que ter princípios e valores.
que é o quê? É um conjunto de conceitos, filosofias e crenças gerais que a organização respeita e emprega, e está acima das práticas cotidianas, isto é, ignorá-las na busca de ganhos a curto prazo. Ela não admite, ela está acima, né, de ignorá-las em busca de ganho a curto prazo, ou seja, são as coisas que a empresa valoriza e orienta a sua política de trabalho e negociação. De novo, quais são os princípios e valores que você carrega, que uma organização carrega? A organização carrega aqueles princípios e valores dos proprietários, que vai ao longo do tempo passando para os seus funcionários, que primeiro é só ele, depois ele vai crescendo, e ele vai passando para os seus funcionários como que ele enxerga o que é certo e o que é errado. E é óbvio que os próprios funcionários também vão incluindo os seus próprios valores ali, desde que não entre em conflito com os proprietários, né? Vamos supor assim, a semipresencial de vocês, as duas semipresenciais antes da P1, é fazer um planejamento, vai ser fazer um planejamento de alguma coisa que vocês vão escolher na sua vida, tá? Da sua vida pessoal. Professor, mas coisa assim, não, nós temos que começar conosco. Aí eu posso implantar na minha organização. Bom, eu quero fazer então, eu vou fazer o planejamento da aquisição de um veículo, de um carro. Hoje é um sonho para mim ter um carro bom, beleza, que seja um sonho. Agora vamos transformar esse sonho em um planejamento, né? E aí você vai criar, mas e a missão? Bom, vai ter que criar uma missão para ti, a missão do fulano, a missão da Mariana, a missão do Jonas. Qual é a tua missão da tua vida? Tu veio aqui, nasceu, eu vou passar e ninguém vai nem notar que eu... Não, tua missão tem que ter um porquê que tu veio aqui. Por que tu veio aqui? Por que tu existe? Eu existo porque o pai e a mãe me geraram. Sim, mas por que nasceu tu e não nasceu outro? É porque você tem alguma missão nessa vida. Qual é a tua missão? Ou, não sei. Assim, então, pensa no que você gostaria de ter como missão na tua vida. Tem que criar uma missão. Visão. Né? A tua visão. Bom, por exemplo, a minha missão, eu acho que é... Gente, aí eu estou inventando, tá? A minha missão é... ajudar no final, né, lá, poder fazer com que Carazinho cresça. É uma das minhas missões. Eu moro em Carazinho, eu sou cidadão de Carazinho, e uma das minhas missões é fazer com que essa cidade cresça. Pô, que bela missão! Qual é a tua visão? Minha visão é, daqui a 10 anos, abrir o meu negócio. Ótimo! Então, você tem uma visão de ajudar, a tua missão como pessoa é ajudar a cidade, certo? Para que ela cresça. E a tua visão é abrir um negócio daqui a 10 anos. Puxa vida, você está cumprindo a tua missão através da tua visão, certo? Tá. E agora, você vai abrir esse teu negócio com que princípios e valores? Tu vai... aí, esses princípios e valores é o que você tem lá de casa, né? Por exemplo, você aprendeu... Tem os que tem mais, com maior, como se diz, a família, né? A família cria valores e os respeita, e não admite que não se cumpra, ou não admita que você passe por cima. Um exemplo. Pai e a mãe sempre ensinam. Não pode roubar, não pode fazer negócio escuso, né? Porque isso está errado, né? Deus está olhando,
né? Você pode ser preso por causa disso, você pode perder o trabalho por causa disso, as pessoas não vão mais te aceitar na sociedade se você for um ladrão, se você for uma pessoa desonesta. São princípios e valores. E aí, né, o teu sonho de consumo a curto prazo. Ah, eu sempre quis ter uma televisão no quarto. Ah, mas só tem a televisão lá da sala. Tem que dividir com todo mundo, né? Mas se eu tivesse uma televisão aqui no meu quarto, seria um up na minha vida. Eu não preciso ficar vendo o programa que a mãe quer, não sei o que, não sei o que. Tá, e aí, você aí se encosta rever um amigo de infância, enfim, conhece alguém que vende televisão roubada. Tu consegue comprar uma televisão por R$ 200. Puxa vida, mas olha, 300, R$ 200. Meu Deus do céu, tô querendo uma televisão, mas não existe televisão por R$ 200. Como é que vem? Como é que tu consegue essa televisão? Pô, cara, me pergunta um negócio desse, mas tu quer ou não quer um negócio? Pensa bem, o fulaninho lá sempre vem televisão R$ 200. Não, mas para isso aqui é produto roubado. Bah, mas ia quebrar um galho para mim tremendo. Opa, tá aqui, ó. Ignorar na busca de ganhos a curto prazo. Isso é você perder seus valores e princípios por ganhar coisas a curto prazo, né? E na organização, vocês acham que isso não acontece? Acontece toda hora, né? E vai lá o cara lá, o representante, e daí vai lá o representante de uma organização e diz, não, mas compra meu produto, tu vê, é o mesmo preço, é um pouquinho mais caro que o concorrente, mas assim, ó, vamos fazer o seguinte, vai fechar negócio, tu compra de mim e eu te dou a televisão que tu quer. A empresa agora está dando televisões para os nossos melhores clientes. E eu te dou uma televisão, cara. Pensa bem, pensa na minha oferta. Isso é corrupção. Isso é, né, princípios e valores. Onde é que estão teus valores que tu aceita um suborno desse? Pô, mas a empresa não vai sair perdendo. Ali 2 centavos de diferença, mas que não fosse nenhuma diferença. No momento que você aceita alguma coisa que está fora dos teus princípios, você já passou a barreira disso, né? Então, quais são os princípios dessas empresas e quais são os teus princípios? Eu quero fazer com que Carazinho cresça, eu quero abrir um negócio daqui a 10 anos, e quais são teus princípios e valores? Né? Então, aqui tem alguns exemplos: respeito ao colaborador, oferecer produtos de qualidade, relações transparentes. Ó, quando eu falo respeito ao colaborador, aí descobrem, começam a criar regras. Não, o colaborador não pode ser esse, não pode ser aquilo, porque não pode ter isso, não pode ter aquilo. Eu trabalhei numa organização que não podia ser tatuado, né? A pessoa estava com um piercing, disse, ó, ou tu tira esse piercing, ou tu tá na rua. Então, pode me demitir. Né? Ela tinha os seus valores, né? E foi respeitado na contratação disso aqui? Não, não foi. Então, não diga que você respeita o teu colaborador. Oferecer produtos de qualidade, da mesma maneira. Se eu quero trabalhar, por exemplo, lá, estou abrindo aquela minha empresa de sucos lá, e eu digo que eu trabalho com produtos de qualidade. Aí eu vou lá na feira, lá, enfim, meu fornecedor, diz, não, cara, tu faz o seguinte, tu me vende as mais machucadinhas e me faz um desconto. Porque botando um pouquinho de açúcar, o gosto nem aparece. Então, eu não estou. Onde é que tá os meus princípios e valores quando eu digo isso? Né? Relações transparentes, a mesma coisa, e assim por diante. Teorias relacionadas, então, ao planejamento. Uma é a teoria por objetivos, a APO.
né? Também conhecida por administração por resultado, que tem um foco em resultados e objetivos, né? A administração, as teorias até então, elas não tinham esse foco tão grande para objetivos, para o resultado. Vamos fazer, vamos crescer e tal, tá, mas qual é o resultado que tu queres, né? E Peter Drucker, que é o nosso papa da administração moderna, né? Foi ele, então, que, através desse livro, publicou e criou essa teoria da administração por objetivo. Qual é as características da administração por objetivo, né? Então, o estabelecimento de objetivos entre superior e subordinado. Lembra lá que eu falei, planejamento tem que ser pensado em grupo. Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou cargo, interligação entre vários objetivos táticos ou departamentais. Aqui, ó, cada departamento vai criar seus objetivos sempre com o objetivo maior que atender aos objetivos estratégicos. Porém, eles têm que se conversar, né? Eles não podem criar um objetivo antagônico ao outro, porque eles vão ser conflitantes. Então, eles têm que ter uma interligação. ênfase na mensuração e no controle de resultados, tem que ter indicador. Não se foge disso. Contínua avaliação, reavaliação, revisão, reciclagem dos planos. Então, mesmo que eu faça a longo prazo, eu tenho que estar reavaliando, né, e refazendo, muitas vezes, o plano. Há uns anos atrás, eu levei uns alunos numa visita técnica na Madesa. Madesa fica em Bom Princípio, próximo ali de Bento Gonçalves. Bom Princípio. E é de imóveis, tá? E aí a gente foi visitar lá, fazer uma visita na produção, muito legal, linha de produção e tal. E aí eu perguntei se eles tinham planejamento estratégico, qual era a visão deles, né? Gente, isso foi em 2011, mais ou menos. A guria disse assim, nós temos nosso planejamento estratégico para até 2030. E se vocês querem ver, aqui está a maquete de como nós seremos daqui até 2030, praticamente dobrando o parque fabril deles. Então, vejam, né, a longo prazo, mas com certeza, avaliando, reavaliando, revisando todo ano, né? Participação atuante da gerência e apoio intensivo do staff. A staff, o que é staff? É uma posição, né, de uma função staff é uma função que não existe subordinado, ele é meio que um conselheiro, e isso a gente vai ver na parte de organizacional. E aqui tá, então, ó, fixação dos objetivos, planejamento estratégico, você faz o planejamento estratégico, fixa os objetivos táticos ou de departamento, aí vai indo, ó, plano tático, plano operacional, avalia, revisa os planos, avaliação dos resultados versus os objetivos e vai fazendo o ciclo. Sempre reavaliando e melhorando, ciclo PDCA. Bom, quando eu fixo os objetivos, ele tem que ser quantitativo, né, quantificado, ele tem que ser passível de medição. Quando eu digo visão, a visão até não precisa ser medida, eu posso, é meu sonho, mas essa visão se transforma em objetivos, aí quando são objetivos, ele tem que ter números, né, eu quero chegar a quanto, né, a quanto e até quando. Difícil de haver, difícil, deve haver ousadia,
né? Então, não adianta você fazer um objetivo que é fácil, que ali tu realiza uma ação e já atingiu. Então, isso não é um objetivo para um planejamento. Você vai lá e executa. Relevante, buscando cumprir com a missão e visão da empresa, né? E isso é importante, porque às vezes, quando a empresa define, quando ela não tem missão e nem visão definida, às vezes os teus objetivos acabam fugindo completamente aquilo da qual a empresa vê existir, porque não existe, então vou para cá, agora vamos para lá, agora, não sei, agora, né, é complicado, você tem que ter você tem que ter a missão e a visão para se amparar nos objetivos, né? Compatível, que estejam dentro de uma realidade da organização, que pode ser atingido mesmo que com muito esforço, né? Também não vai querer, quer dizer, por exemplo, aqui em Carazinho a gente tem aquelas lojinhas bem estreitinhas, que é só um corredorzinho, né? Que vende sorvete. Normalmente é só sorvete, agora começaram a vender mais algumas coisinhas. Aí, vamos supor, eu tenho essa empresa ali, daí eu coloco lá. Cara, eu faturo ali, não, tenho como resultado líquido ali uns R$ 2.000, certo? Líquido, tiro tudo, tiro despesas, pago tudo e tiro para mim, para a empresa, R$ 2.000. Esses R$ 2.000 vai para o meu bolso? Não deve ir para o meu bolso, porque um valor eu tenho que reinvestir na minha empresa. Mas, enfim, o resultado, o lucro ali é de R$ 2.000. Aí eu coloco lá que a minha visão é que em um ano eu quero ser a maior sorveteria da região. Maior sorveteria da região. Região ali, vamos lá, vamos botar de Carazinho e de mais 10 cidades do entorno, Sarandi, Não Me Toque, Chapada e não sei o quê, em um ano. A maior. Então, assim, eu tenho que ter uma loja maior, eu tenho que botar todos os móveis, eu tenho que investir em tudo, né? Desenvolver fornecedores, comprar câmaras, freezers e etc, e etc. Para isso, eu tenho que fazer o financiamento. Quem é que vai me dar o financiamento do montante tanto com um faturamento atual de R$ 2.000, e desses R$ 2.000 eu tenho que tirar aquilo para eu viver? Aí, não é nem compatível, dentro da realidade. Não, agora, se eu disser assim, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, aí sim, porque por isso eu tenho que fazer meu nome, por isso que o mercado tem que me conhecer e tal, né? Só para vocês terem uma ideia de que, mesmo que seja um sonho, minha visão é ser a melhor sorveteria, a maior sorveteria da região. Beleza, mas eu não estipulei tempo. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer o seguinte, não, daqui a 5 anos, nos meus objetivos, daqui a 5 anos, eu quero ter uma loja, o dobro da que eu tenho, com uma venda em 100% maior do que a que eu tenho, que já vai ser um baita de um esforço, né? Critérios de escolha, né, dos objetivos, posição competitiva no mercado, inovação e criatividade dos produtos, produtividade, eficiência, qualidade, isso são assuntos, né, são critérios que você pode escolher dos objetivos. Satisfação do cliente. E aí eu tenho os objetivos estratégicos, que abrangem toda a organização, os táticos, que é por departamento, e os operacionais, né, que são as tarefas e atividades.
Aqui eu dou um exemplo, ó, missão: oferecer conforto e praticidade em roupas esportivas. Qual é a função do presidente aqui, ó? Não quer dizer que o presidente fez isso sozinho, mas ele é o responsável. 20% de crescimento até 2025, 90% de clientes satisfeitos até 2025. Objetivos estratégicos. Aí, objetivos táticos. O que o gerente financeiro vai fazer para ajudar a chegar nesses objetivos? O que o gerente de produção vai fazer para chegar nesses objetivos estratégicos? O que o gerente de marketing vai fazer da mesma maneira? Né? Então, o gerente financeiro, manter contas de devedores abaixo de 2% ao mês. O que o supervisor de contas a pagar vai fazer? Só existe o supervisor de contas a pagar? Não, existe outros supervisores, só que aqui eu só coloquei um para entrar na lâmina, né? Emissão de fatura em 5 dias, da venda. Cobrar as contas atrasadas semanalmente. Para quê? Para aqui, ó, baixar a conta dos devedores em 2%. Então, eu tenho que pegar no pé dos meus devedores. O gerente de produção, reduzir o refúgio a 3% até 2022, aumentar a produtividade em 2% anualmente até 2025. Então, anualmente, eu tenho que aumentar 2% de produtividade. Aí, claro que aqui é o gerente de produção, aqui eu tenho o supervisor de costura, devo ter o supervisor de acabamento, eu posso ter o supervisor de corte, mas eu peguei só costura. Manter as máquinas ociosas em menos de 5%. Ah, mas se isso é a meta, claro que é o objetivo, porque a coisa mais fácil é deixar uma máquina parada. Então, você vai ter que fazer uma programação de produção qualificada de tal maneira que elas não devem ficar mais que 5% das horas paradas. Então, é trabalhar com PCP direto e junto com vendas. Reduzir os refugos em 3%, responder às queixas dos funcionários em 24 horas. Bom, aqui, ó, aqui deve estar havendo problemas que o supervisor deve ter muita gente e acaba negligenciando os funcionários. E esses funcionários vão se queixar. Então, vejam, e um funcionário insatisfeito, como é que ele vai aumentar a minha produtividade? Funcionários insatisfeitos, como é que eu vou reduzir o refúgio? Como é que eu vou, aqui também, refúgio? Insatisfação só gera mais, né? Então, eu tenho que pensar nas pessoas também. Aqui, gerente de marketing. Aumentar as vendas anuais, porque aqui marketing pode se botar barra vendas, né? Que marketing, ele é um grande guarda-chuva, onde vendas entram. Aumentar as vendas anuais em 5% até 2025. Abrir uma representação na região sudeste até 2022. Aí, ó, supervisor de vendas internas, então, provavelmente também tem supervisor de vendas externas, né? Então, responder à solicitação de clientes em 2 horas. Contatar um grande cliente a cada 4 semanas. Então, são ações que o supervisor de vendas internas vai fazer, e aí ele vai fazer um plano para esses objetivos, para atender esses objetivos, né? Então, veja que eu tenho objetivos estratégicos, eu tenho objetivos táticos e tenho objetivos operacionais. E todos eles têm que responder ao superior imediato, né? Bom, o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele tem que, primeiro, para eu fazer o planejamento estratégico, eu tenho que seguir 4 fases, que são quais? Bom, lembro que eu já tenho a missão e a visão, mas antes de eu criar esses meus objetivos,
eu tenho que analisar a situação atual da empresa, situação interna da empresa, a situação externa da empresa, estabelecer os objetivos estratégicos e estabelecer os objetivos principais das áreas da organização. Vamos lá. Isso aqui, ó, gente, já entra em outra teoria. A teoria da administração por objetivo aborda isso aqui, mas nós temos outra teoria que aborda de maneira mais detalhada, que é a teoria dos sistemas e a teoria da contingência também. Então, aqui, ó, nessas fases da análise das condições internas, pontos fortes e fracos. Pontos fortes são as forças propulsoras da organização que facilitam o alcance dos objetivos organizacionais. E os fracos são as limitações e forças restritivas que dificultam ou impedem o seu alcance. Vejam, por exemplo, pontos fortes. Como é que está a minha marca? Minha marca é forte? Ah, ela é forte. Bom, então é um ponto forte da minha empresa. Produto de ponta, é um produto de ponta? Sim ou não, né? Se é um produto de ponta, é um ponto forte. Se eu tenho uma excelente estrutura, infraestrutura, é um ponto forte. Se eu tenho funcionários qualificados, é um ponto forte. Se eu tenho uma boa rentabilidade no meu produto, é um ponto forte, eu ganho bem. Né? Aqui tem algumas figuras, né? Ó, se eu tenho tecnologia de ponta, ponto forte. Minha estrutura, minha equipe, né? Então, eu tenho que fazer essa introspecção, ver para dentro da minha casa como é que eu tô, né? Se eu tô bem ou se eu tô mal, né? Mão de obra desqualificada. Eu tenho problema de mão de obra, ó. Tenho problema de trabalho em equipe. Eu tenho um custo muito alto. Minha rentabilidade é muito pequena. Eu tenho máquinas obsoletas. Eu tenho, olha aqui, ó. Às vezes a gente passa por empresas que, meu Deus do céu, parece assim que estão. Não, tá abandonado. Não, não, a gente está trabalhando lá. Mas, meu Deus do céu. Quer dizer, como é dentro, é fora, né? A questão financeira também. Então, se eu tenho esses problemas, são pontos fracos que um concorrente meu pode me derrubar por essa fraqueza, né? Se eu tenho lá uma mão de obra desqualificada e vou concorrer com um concorrente que tem uma mão de obra extremamente qualificada, tu já tem ali mais tecnologia, você já tem ali comprometimento, você tem ali defeitos, a perda é muito pequena, né? Então, por isso que tu tem pouca rentabilidade, porque teu custo é muito alto. Tu paga por isso. Tu paga porque diz assim, não, mas eu não vou pagar mais, não. Funcionário tem que ganhar mal. Se ganhar mal, o resultado também muitas vezes não é tão bom, né? Ah, não vou investir em máquina, tem que tirar sangue de pedra, tem que tirar leite de pedra, como se diz, né? As máquinas extremamente sucateadas, mas enfim, eu vou fazer um planejamento, eu tenho que ter isso bem claro. Como é que eu vou abrir representação lá e no Nordeste, abrir um mercado, power lá, com máquinas obsoletas, quebradas, ou que vivem quebrando, e que eu posso não atingir o prazo, né? Eu até faço, mas eu não consigo cumprir com os prazos, né? Então, nem se mete. Então, fica aqui, que é mais perto, que qualquer coisa tu pode enviar à noite, enfim. Análise da situação externa do ambiente, fora da empresa. Né? Eu também tenho que olhar para fora da empresa. Óbvio,
Oportunidades, observar quais são as oportunidades existentes no ambiente externo da organização. Deve observar que poderá beneficiá-la em relação ao mercado em que atua, aos clientes, fornecedores, concorrentes, tendências futuras. Então, quais são as minhas oportunidades, né? Quais são as coisas que são boas, externas, em relação a um concorrente, por exemplo, né? Aqui eu botei assim que nem, bom, aqui eu tenho minério, ah, fartura em minério. Aqui eu tenho fartura em alimentos, se a minha área é de alimentos. São oportunidades, não, diz assim, olha, vale a pena ter uma empresa de processamento de grãos, por exemplo, porque aqui o país é um dos maiores produtores de grãos, então, o que eu posso fazer? Em vez de vender in natura o meu produto, eu transformá-lo ele aqui dentro, e vender e exportar um produto processado, onde, né, a minha margem de lucro é maior. Oportunidade, por exemplo, o próprio alimento, né, o próprio coronavírus, ele deu tanto oportunidades como ameaças, né, então vamos supor assim, se no exterior houve um agravamento dessa pandemia, e lá não conseguiram produzir, abastecer o suficiente a população de alimentos, a oferta de alimentos caiu, tá na hora, e aqui eu por mais que teve o coronavírus, mas a minha empresa não baixou a produção, vou vender para eles. Eles pararam de produzir e eu continuo produzindo, então vou tentar exportar. Claro que tem toda essa parte legal, né? Ameaças, né? Observar tudo aquilo que é ou pode vir a ser uma ameaça à organização no mercado, como a concorrência ou novos entrantes que disputam os mesmos clientes, consumidores, ou até mesmo recursos que a organização utiliza. Aqui, ameaças. A corrupção é uma ameaça? É. Eu acompanhei empresas que quebraram porque fizeram negócios com prefeituras. Mas o que aconteceu? Eles não pagaram propina e ganharam o edital, por exemplo, né? Porque, assim, para quem não sabe, todo órgão público, no caso, tanto prefeitura como no estado, como na federação, você vai contratar um serviço, tem que ser por edital. O edital lá diz, agora a prefeitura de Carazinho, vai comprar aqui os respiradores, certo? Aí vem e daí diz, os respiradores têm que ter essas características. E divulga. Aí vem várias empresas e fazem a sua oferta, botam no envelope, hoje não sei como é que é, mas enfim, no passado era, e hoje é o dia do edital, então se abre os envelopes e diz, a empresa A disse que vende os respiradores por 5 mil. E está lá respondendo, todos os critérios, contempla todos os critérios do próprio aparelho. Aí o outro lá diz assim, eu vendo por 10 mil. O outro lá vende por 6 mil. E teve um lá que vende por 4.800. Se aquele de 4.800 cumprir com todas as características, né, que o edital está pedindo, ele pode ganhar, porque eu vou pelo preço se a qualidade está dentro daquilo que eu estou exigindo, certo? E essas pessoas, mais de uma vez, gente, fizeram isso e não entenderam ou não aceitaram que quando veio o edital, né, o comprador, ou enfim, aquele que estava administrando, dá a letra de que a organização tem que dar uma volta, né? Tem que pagar propina.
E eles não pagaram. Não vou dar nada. Eu ganhei. Ah, mas tu sabe como é que é. Não, mas eu não sei como é que é. E não aceitaram pagar nada. O que aconteceu? Eles construíram o que foi pedido, na verdade era uma obra, né? Eles construíram e a prefeitura não pagou. Porque aquelas pessoas corruptas começaram a colocar empecilhos e não pagarem. E, bom, e o cara teve de processar a prefeitura, e, tu processar órgão público, tu esquece. E o teu dinheiro, tu gastou todo o teu dinheiro, todo o teu fluxo de caixa, comprando e construindo para aquilo. Isso aqui que era a construção, era, vocês saberem que foi fato mesmo, no cemitério da cidade, fazer aquelas caixinhas, né? Como é que se... Gavetas. Então, enche as gavetas, então a prefeitura manda construir mais tantos unidades de gavetas, né, prédio, né, volumes e tal. E aquela empresa construiu e não recebeu, porque ela não, assim, e isso aqui é uma ameaça, uma baita de uma ameaça. Então, nem não dá para se meter. Outra coisa aqui, ó, as próprias guerras, né, é uma ameaça. Se meu país está em guerra, né? Ou vou fazer negócio com um país em guerra, qual é a ameaça de não receber, né? Uh, entrantes, novos entrantes, a China, ela é uma baita de uma ameaça em vários negócios, em vários negócios. Hoje, você não vê mais bazar que não vende produtos da China. Quem quer trabalhar em bazar e que não quer pegar produtos da China, não tem como concorrer em preço. A China mata qualquer negócio em preço, roupas, da mesma maneira, né? Ela é uma grande ameaça para vários ramos. Estabelecimento dos objetivos da organização. Né? Então, baseado na avaliação dos ambientes internos e externos, a empresa define seus objetivos a longo prazo e seus indicadores. Né? Normalmente, refere-se a produtos, bens e serviços ou ao mercado, aonde coloca seus produtos e serviços. Estabelecidos os objetivos principais, aí você desce para os objetivos táticos, né? Então, bom, área de vendas, você sabe, então, que vão ter que abrir mercado ali. Bom, produção, então, para a gente conseguir produzir e vender todo esse volume que vendas está projetando em vender, vocês vão ter que fazer isso, abrir mais um turno de trabalho, mais uma unidade não sei o quê, certo? Então, os grandes também, né, os grandes objetivos táticos também têm que estar amarrados ali, para daí, então, descer e aí os planos táticos serem desenvolvidos, né? Sobre a apreciação crítica, veja, a gente não terminou ainda sobre planejamento. Porém, sobre essa teoria que o nosso aqui, ó, que o nosso Peter Drucker, né, desenvolveu, sempre tem mas sempre tem um porém. Qual é o porém dele? Que a gente tem que cuidar, né? Quando não se obtém a participação da alta direção. Portanto, pessoal, vocês não podem aceitar. Desenvolve aí os objetivos, desenvolve os objetivos da organização, sem a alta direção participar. Se ela não está comprometida, ela não vai validar depois isso. Dizer que todos da administração por objetivo é dizer a todos que é uma técnica que resolve todos os problemas. Não, planejamento. Administração por objetivo não resolve todos os problemas, porque os problemas estão dentro, né, da organização. Então, fazer um programa acelerado, né? Não, agora tudo é por objetivo, todo mundo tem meta e vamos lá,
Vocês vão ver, quem está na minha disciplina de educação corporativa, vocês vão ver que para tudo tem um tempo, né? Não é assim, agora é isso e pronto. Também ali quando a gente entrar na parte de liderança, né, que muitas vezes é uma mudança, e isso não pode ser simplesmente goela abaixo, as pessoas não mudam de uma hora para outra, elas precisam de um tempo. Aplicar administração por objetivo de forma isolada e não globalmente. Então, assim, eu vou fazer planejamento, mas eu só vendas vai fazer. O resto trabalha como sempre trabalhou. Gente, não pode. Ele é tudo amarrado, né? Se fizer isso, ele vai incorrer no insucesso. Delegar todo o projeto para o pessoal de nível inferior. Sim, eu sou gerente, né? E digo lá para o meu supervisor, Tom, agora vocês fazem o plano. Eu já disse para vocês o que eu quero, agora vocês se virem. Não, jamais. Você tem que estar integrado nisso. Você não pode delegar, tem coisas que a gente não pode delegar, nós somos responsáveis também. Concentrar em indivíduos e ignorar o problema do grupo. Aí é comportamental. Não adianta a gente achar que pode enfiar a goela abaixo e desconsiderar, né, o que isso pode afetar no grupo. Inaugurar o sistema e depois deixá-lo andar sozinho sem avaliá-lo. Aí é o tal do controle. Ignorar os objetivos pessoais dos gerentes, concentrando-se apenas nos objetivos da companhia. Eu sempre digo, e vejo muitas vezes, quando as pessoas deixam, né, de seguir os objetivos da companhia e começam a colocar seus objetivos pessoais em primeiro lugar, dentro da organização. Né? Assim, a empresa quer ir para lá. Beleza, eu vou. Não, mas primeiro eu quero resolver o meu probleminha aqui, meu mundinho aqui, mas dentro da empresa. Se o teu mundinho não vai melhorar em nada em busca do objetivo da organização, é colocar você primeiro antes da organização. Porém, os gestores, né, todos os administradores, eles têm que, nós precisamos enxergar que as pessoas, né, também têm objetivos. Um exemplo, muito provincial. Eu tenho uma amiga que era hoje ela já é aposentada, de um banco estatal. Opa, já disse o banco. Enfim, ela era muito boa em negociação. Ela só fazia negócio com devedores já de empresas grandes, né? O sonho dela sempre foi, todo sonho de quem trabalha em banco é ir crescendo até ser gerente, né? E ela queria ser gerente de uma unidade, né? Era o sonho dela. E ela se candidatava para ser gerente de banco, mas entrava na fila e daí eles analisavam o perfil e ela nunca conseguia. E ela batia todos os resultados que o banco estipulava, daí foi transferida para a superintendência, trabalha lá na superintendência, nem trabalhava mais nas unidades, e lá ela descobriu que ela não conseguia ser gerente de unidade, não porque ela era incompetente ou porque não tinha o perfil, porque ela não conseguia, porque o gerente que ela tinha queria os serviços dela. Então, ele trancava ela de crescer
Vejam só que maldade. E ela saiu de uma cidade, foi para outra acompanhando ele, depois ele cresceu, foi para uma unidade maior, levou ela, e ela foi lá junto, né? Até que ele, enfim, foi para outro lugar, e aí ela acabou indo para a superintendência. Mas imagina a frustração como profissional, saber que aquela pessoa que te dizia, eu vou te levar junto porque tu é muito boa e tal, vamos fazer um bom trabalho, na verdade, foi a que empacou a tua vida profissional, né? Então, a gente não pode ignorar os objetivos pessoais desses gerentes, e de gerentes e de supervisores, de ninguém dos nossos funcionários. Diz assim, pô, o funcionário lá chega lá e diz assim, olha, quando tiver uma oportunidade no setor tal, eu gostaria tanto de trabalhar no setor tal, lá, mas por que não? Porque eu queria desenvolver essa área, né? Ou lá tem mais espaço para crescer, daí tu como supervisor, né? Tá, mas esse cara é bom aqui, mas, pô, ele quer ir para o outro lado lá, surgiu uma oportunidade, mas eu vou ficar quietinho, não vou indicar ele, porque ele é muito bom no que ele faz. Isso é sacanagem. Isso não é porque você não está tá colocando o objetivo da companhia acima. É porque você está empacando a vida dessa pessoa mesmo por egoísmo, né? Então, isso a gente tem que cuidar. Se a gente quer pessoas boas, o mundo, né, a lei do retorno, né? Você tranca alguém, depois tu não sabe por que que você foi trancado, né? E aí, ó, 8h34, terminamos a nossa aula, né? Vou abrir para perguntas, não tem problema, mas já vou passar a atividade de fixação. Pesquisar uma empresa da cidade do aluno que tenha missão, visão, princípios e valores e fazer uma análise crítica sobre esses 3 itens. O que eu quero? Vão lá no Google, lembrem das empresas, tem gente aqui de Sarandi, de Não Me Toque, de Carazinho, enfim, de várias cidades. Procuro no Google essas empresas que vocês têm nas suas cidades, que têm essa missão, visão e princípios, né? E tá lá postado direitinho a atividade, e aí vocês podem colocar lá, ó, é fulano de tal, da cidade tal, o produto é esse, ó, o ramo é esse, né? E aqui tá missão, visão, princípios e valores. E aí, o que vocês acham? Que análise crítica vocês fazem dessa organização? Certo? Agora eu vou abrir para dúvidas, perguntas. Ninguém, pelo jeito, ninguém me interrompeu. O que vocês têm alguma coisa a comentar? Querem tirar uma dúvida? Nada? Pessoal, uma coisa que eu tinha que ter comentado no início da aula e não comentei. Olha só, no semestre passado, a gente deixava uma semana da atividade, certo? Para vocês fazerem durante a semana. Mas o que isso, até eu conversei com todos os professores do curso, tá? O que a gente acabou vendo? Que o aluno acaba fazendo nos 2 últimos dias. Então, agora nós vamos deixar as atividades por 48 horas, delas encerram. Se o aluno não conseguiu fazer as atividades nessas 48 horas, faz contato com o professor, no caso, façam contato comigo, podem fazer no próprio ambiente aula, lá naquela parte de e-mails, né, que tem, e aí, olha, professor, não consegui por causa disso, abre para mim, me dá mais um prazo, me dá mais um dia, me dá. Aí eu vou lá naquele aluno e vou abrir para aquele aluno, tá? Por quê? Porque uma semana de atraso, gente, atrasa a correção também. Porque eu não vou corrigir e te dar um feedback quando o outro ainda nem fez. Porque eu vou dar o feedback quando está encerrado a atividade. Né? E aí atrasa uma semana de tudo. Daí tu tem a AP1, aí vocês vão entregar a AP1 junto com a atividade. Eu não corrigi a atividade, tem que corrigir a AP1.
Então, para não atrasar tudo isso, a gente, então, estipulou que vai ser em torno de 48 horas. Claro que cada professor, ele é soberano em sua disciplina. Se o professor achar que tem que deixar uma semana, isso é problema do professor, tá? Eles sabem disso, que é a minha maneira de trabalhar. O professor faz um acordo com o aluno ou comunica o aluno, então eu vou fazer 48 horas, tá? Se não conseguiu fazer, o aluno vai lá e diz, a professora me abre e tal. Às vezes, todos fizeram em 3 dias, mas teve um ou dois que não fizeram e não vão fazer. Ah, não quero fazer. E é um direito de vocês. É o livre-arbítrio. Eu respeito muito o livre-arbítrio. Como também as consequências desse livre-arbítrio. Quer dizer, você não fez porque não quis, beleza. Agora, não teve a nota, também é uma consequência de vocês, né? Tá? Então, essa atividade está aberta por 2 dias. Vocês podem fazer agora. Vocês já estão com o computador ou estão com o celular, vão, investiguem, copiam e façam uma análise sobre essa missão, visão, né, valores e princípios. Por quê? Qual é o meu objetivo? Que vocês treinem isso e comecem a pensar o que vocês vão colocar como missão e visão para vocês lá na semipresencial. Ok, gente? Dúvidas? Perguntas? Ó, a Andressa botou aqui, ok, entendido. Renato também, certo, Christian. Então tá, então assim, eu vou considerar como a aula dada, tá? Tá gravando, depois eu vou salvar lá no YouTube, vou disponibilizar se vocês querem assistir de novo, certo, pessoal? Então, boa noite a todos, uma boa semana para vocês. Quem é meu aluno amanhã, vão me ver de novo amanhã, tá? Então, tchau. Boa noite, obrigada.